Olá, cá estamos nós na aula 12 do canal Trading Descomplicado. Nós estamos ainda no capítulo em que estamos a falar dos básicos da macroeconomia. E eu falei na aula 10 que há 4 conceitos base para entender os mercados numa perspectiva macroeconómica. E esses conceitos são o conceito de escassez, que tem a ver com a lei da oferta e da procura e de como a relação entre oferta e procura afetam os preços ou são as variáveis que contribuem para a formação dos preços, o conceito de taxa de juro e de política monetária, e eu referi que os bancos centrais utilizam as taxas de juro como um mecanismo para tentarem controlar a inflação a partir do momento em que retiram dinheiro da economia ou tentam retirar dinheiro da economia e baixar o consumo na economia. E também, a culpada disso, falei de taxas de câmbio já um bocadinho. A taxa de câmbio é sempre feita comparativamente, isto é, a taxa de câmbio de uma moeda é o valor que esta moeda tem em comparação com outra. No caso do índice do dólar, que eu referi como exemplo na aula passada e que vou continuar a utilizar nesta aula, o índice do dólar é um comparativo do dólar americano com as 6 principais moedas em circulação no mundo. A taxa de câmbio afeta basicamente toda a vida de um país. Porquê? Uma taxa de câmbio alta, isto é, quando uma moeda está muito valorizada em relação a outra, significa que para as empresas que produzem nesse país é mais difícil exportar. Mas, em contrapartida, uma taxa de câmbio alta significa que essa moeda vale muito na troca com outras moedas e significa que as importações são baratas. Ou seja, há um prejuízo da produção nacional em detrimento daquilo que é a produção que vem importada. Por isso, quando estamos a falar de um país como os Estados Unidos, que tem um dólar muito valorizado, é claro que as empresas americanas sofrem, por isso é que os Estados Unidos adotam tantas medidas protecionistas e por isso é que o Make America Great Again é um slogan que cola tão bem, mas por outro lado, tudo aquilo que eles querem importar, seja da China, seja da Europa, fica-lhes extremamente mais barato. Agora, porquê que o dólar está tão valorizado? Nós já falamos sobre isso na aula passada. O dólar está valorizado porque as taxas de juros nos Estados Unidos são altas, o investimento em instrumentos nos Estados Unidos, nomeadamente os instrumentos de dívida pública, torna-se rentável para os investidores. Porquê? Porque são investimentos de baixíssimo risco, diria zero risco, com capital garantido, com rendimento garantido, numa economia estável. E o que aconteceu desde que a Reserva Federal começou a aumentar a taxa de juro, e nós vimos na aula passada, é que começou a haver um influxo de capital para os Estados Unidos. Cada vez mais governos, mais instituições, mais investidores a investirem na dívida americana porque é um investimento seguro. Quem quer investir em Forex, o chamado mercado das divisas, tem necessariamente de seguir os yields, os Treasury Yields, que são os juros que paga o Tesouro americano, pois isso determina para onde é que o investimento vai. E uma das coisas que se vê, e lá está a interferência das taxas de câmbio com o resto da economia, é que estando a cotação do dólar a subir, significa que há uma canalização de investimento para títulos de dívida pública e significa que há menos dinheiro disponível para investir nos mercados. Isto é, há uma transferência entre aquilo que seria dinheiro que tradicionalmente seria investido em empresas cotadas em bolsa para investimentos que são, no fundo, mais seguros, mesmo que até possam proporcionar uma taxa de rentabilidade mais baixa. E quando nós falamos naquela gestão de portfólio, em ter o capital dividido entre o que são investimentos sem capital garantido e investimentos com capital garantido, o que acontece é que num contexto em que as aplicações
tradicionais pagam bons juros, é natural que os investidores se sintam confortáveis a investir nesse tipo de produtos que têm um risco zero. Nas moedas, como em qualquer produto transacionado no mercado, o que contribui para a formação dos preços é precisamente esta relação entre procura e oferta. Por isso, temos a procura determinada pelas taxas de juro, temos uma procura determinada pela constituição de reservas. Muitos países preferem ter as reservas em dólares em vez de terem na sua própria moeda, porque o dólar é uma moeda extremamente estável e imune a alterações geopolíticas. Se eu vos disser que o país que tem mais reservas de moeda americana é a China, provavelmente vocês ficam surpreendidos, mas é verdade. Eles preferem ter reservas ou uma parte das reservas em moeda americana do que terem em renminbis, por isso aí se vê o valor que tem o dólar. Outra coisa que aumenta a procura é o próprio consumo interno e depois certas condições de macroeconomia, de geopolítica, que fazem com que a moeda se apresente como mais estável ou como mais segura face a outras. Nós vamos ver agora o exemplo do que sucedeu com o dólar no período, por exemplo, da pandemia. Se nós formos a ver a evolução do dólar ao longo do ano de 2019, vemos oscilações mais ou menos normais relacionadas com oferta e com procura. O que é que aqui pesa muito em termos de oferta e procura? O comércio internacional. Cerca de 90% do comércio internacional é feito em dólares. Isto porque, bem, há razões históricas que ajudam a explicar isto, mas que eu não vou detalhar nestes vídeos para que eles não sejam muito densos, mas basicamente é assim, é muito mais fácil que um vendedor e um comprador cheguem a acordo para o preço de um produto em dólares do que cheguem, por exemplo, na moeda indiana, que é o rupee, na moeda sul-africana, na coroa sueca ou noutro tipo de moeda menos conhecida, menos líquida, isto é, que é mais difícil de depois trocar por outra moeda ou até por ouro e que tenha um valor que seja mais ou menos estável ao longo do tempo. Eu sei que vocês olharem para o gráfico dizem, epá, mas o dólar não é nada estável, mas não se esqueçam que isto é o gráfico do dólar comparado com 6 moedas. Então o que é que nós vemos? Vemos que ao longo de 2019 o dólar flutuou, faz parte, a flutuação de preços é normal, mas depois, quando nós chegamos aqui a finais de 2020, o dólar começou a subir, a subir, a subir, a subir, e temos aqui este período, que é o período da declaração da pandemia, quando todas as economias entraram em shutdown, em que o dólar efetivamente assumiu um pico. Porquê? Porque na dúvida os investidores vão refugiar-se naquilo que é seguro e o dólar efetivamente é um investimento seguro. O que é que aconteceu a seguir? A Reserva Federal Americana emitiu moeda, imprimiu moeda, pôs dinheiro em circulação, concedeu empréstimos e o próprio governo americano pegou nesse financiamento para dar os tais apoio às famílias e aos americanos que estavam em layoff ou que ficaram numa situação de desemprego permanente e que estiveram meses e se calhar até um ano ou 2 sem trabalhar. Estes estímulos à economia que foram dados nos Estados Unidos e que foram dados nos países do mundo eram absolutamente inéditos e foram feitos muito com suporte na emissão de moeda americana. O que é que aconteceu então? Aconteceu que houve um aumento da oferta de dólares em circulação. E esse aumento da oferta de dólares em circulação fez com que o valor do dólar caísse. E depois chegamos ao ano de 2022 e começa então a
aventura das taxas de juro e temos o tal gráfico que eu já mostrei na aula passada, ou seja, a continuação do gráfico que eu estou a utilizar, em que vemos os momentos em que houve aumentos de taxas de juro e a valorização que isso impôs ao dólar. Essas valorizações do dólar face a outras moedas foram-se esbatendo ao longo do tempo. Porquê? Porque os outros bancos centrais também começaram a aumentar as taxas de juro e isso fez com que a atratividade da moeda americana ou do investimento em moeda americana baixasse também. E agora, em que ponto é que nós estamos? Eu estou a gravar esta aula no dia 23 de novembro. Amanhã os Estados Unidos entram numa espécie de mini-férias, que é o fim de semana de Thanksgiving, por isso hoje os mercados estão essencialmente a tentar gerar liquidez e isso nota-se bastante nos movimentos que estão a acontecer. O que é que aconteceu nestes últimos dias? Nestes últimos dias o dólar esteve em queda. Porquê? Porque os dados da economia americana são muito bons. Isto parece uma coisa paradoxal. Então, os dados da economia americana são bons e o dólar desvaloriza? Sim, porque o que é que são os dados da economia estarem bons? A inflação está a descer, ainda não está no objetivo dos 2%, mas está quase. O nível de emprego mantém-se minimamente estável, ou seja, continuam a ser gerados postos de trabalho, não há nenhuma crise no mercado laboral e a Reserva Federal tem também no seu mandato não só uma taxa de inflação de 2%, como também assegurar o pleno emprego. Por isso, por aí não há problema. E a economia americana, um bocadinho em contraciclo com as outras economias, está em crescimento, não está em recessão como outras economias que nós conhecemos, nomeadamente a alemã. Estando a economia americana bem de saúde e estando o objetivo dos 2% muito próximo de ser alcançado, o que o mercado está a especular é que a Reserva Federal não vai ter necessidade de subir mais as taxas de juro. E então o que é que aconteceu para o dólar valorizar de ontem para hoje? Aconteceu que saíram aquilo que se chama os minutes das Federal Open Market Committees. Se vocês seguem as minhas trading news, vocês vão encontrar muitas vezes referência a isto. E nesses minutes, que basicamente é o resumo das intenções da Reserva Federal Americana, vem a tal confirmação de que não haverá uma subida de taxas de juro, mas ainda é cedo para falar numa descida de taxas de juro. Então, o mercado andou estes dias todos a especular sobre a possibilidade de, num horizonte temporal relativamente próximo, as taxas de juros começarem a descer, mas afinal, depois daquilo que disse o Jerome Powell, já não tem tanta certeza que essa descida vá acontecer nos próximos 3 meses. Este ano não acontece de certeza, se calhar também não acontece no primeiro trimestre de 2024. Por isso, toda aquela especulação de descida que houve, subitamente parou e começou a haver uma subida. Quero-vos mostrar com este exemplo que para transacionar Forex é preciso estar atento a todas estas dinâmicas. Eu ainda podia acrescentar aqui uma outra série de complicómetros. Por exemplo, há moedas que estão extremamente associadas à variação de matérias-primas, de commodities. Estou-me a lembrar do dólar canadiano. O Canadá é um país altamente exportador de petróleo e por isso sempre que o petróleo sobe, o dólar canadiano tem tendência a subir também. Porquê? Porque são precisos mais dólares canadianos para comprar um barril de petróleo, logo há um aumento de procura de divisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ouro e de outros metais e da sua correlação com o dólar australiano. A Austrália é um país fortemente exportador de ouro e de outros metais, por isso sempre que o ouro e os outros metais sobem, o dólar canadiano, o dólar australiano também acompanha essa variação. E transacionar Forex, transacionar taxas de câmbio, implica conhecer todas estas dinâmicas. O objetivo destas aulas em que nós abordamos estas primeiras variáveis macroeconómicas foi explicar que nós não podemos transacionar nos mercados, olhar apenas para os gráficos,
temos que perceber o que é que acontece no mundo e que pode interferir com os preços e dar um entendimento melhor daquilo que são as variáveis que podem afetar procura e oferta e, consequentemente, a evolução dos preços. Nós não acabamos ainda a macroeconomia porque há 3 indicadores fundamentais que vocês têm de conhecer. E se vocês seguem as minhas Trading News no LinkedIn, sabem que todas as semanas eu publico ou chamo a atenção para os eventos daquela semana que podem afetar o trading. Esses eventos têm a ver com a publicação de relatórios ou de indicadores. E normalmente esses relatórios e indicadores vão interferir com taxas de juro, têm a ver com taxas de inflação e também com crescimento económico. E no fundo, se eu quiser resumir, esses relatórios têm sempre a ver com 3 variáveis essenciais: com o Produto Interno Bruto, o PIB, com o emprego ou com a inflação. E é sobre estas 3 coisas que nós vamos falar na próxima aula.